Prazos de processo. Essa é uma das perguntas mais complicadas que um advogado pode receber. Que eu, pelo menos, quando alguém me pergunta algo, eu gosto de dar resposta e de fundamentar se a pessoa quiser mais informações. Agora, quando a gente fala de prazo de processo, é algo totalmente imprevisível, que um processo é iniciado numa conservatória e caminha internamente. O advogado inicia e intervém sempre que necessário até a conclusão, mas o advogado não é o responsável pela conclusão direta do processo. Quem defere um processo é uma conservatória. Em uma conservatória é um conservador. Ele é o responsável. E o advogado é uma parte muito mais passiva do que ativa. Ele só age quando necessário. Então, o advogado nunca pode se comprometer em relação a prazos. Se você quiser contratar um advogado e falar, olha, eu vou contratar isso aqui porque ele me prometeu um prazo menor, por favor, tome cuidado. Preocupe-se com a garantia do processo, com a segurança, com a conclusão, com o deferimento, com receber a sua certidão portuguesa. Não se preocupe com prazo. Mas prazo é importante também. É claro que o prazo é importante também, mas não é nada que se prometa. Então, muito cuidado com isso. Uma das perguntas que eu mais escuto é essa: quanto tempo demora um processo de nacionalidade? Nacionalidade é sempre a mesma coisa. Agora, as formas de obter a nacionalidade variam muito. Por exemplo, atribuição de filhos. Do português para o filho, primeira geração, geralmente existe um prazo X. Quando vai desse filho que se torna português para a segunda geração, o prazo tende a diminuir. Então, é tudo atribuição de filho? Os prazos são iguais? Mesmo numa época em que tudo esteja correndo bem, os prazos não são iguais. Então, essa é a primeira variação. A atribuição de netos, outra forma de obter a nacionalidade também por atribuição, mais direto por neto, saltando o filho, mediante prova de ligação com Portugal. Esse processo demora muito mais tempo. E ainda não está muito regular quanto tempo demora a atribuição de netos. Outro processo que existia, que não existe mais, a naturalização de netos, que já teve prazos completamente variáveis. Eu lembro que quando começou em 2006, foi exatamente 14 de dezembro, os primeiros processos demoraram 3 meses. Aí o prazo aumentou para 6, depois aumentou para 9 meses, depois 1 ano, 2 anos, chegou a 3 anos. Quando chegou a 3 anos o prazo de conclusão de uma naturalização, ele voltou a cair devagar. Ele chegou a 3 anos em 2009. Depois ele voltou a cair devagar e em 2016, salvo erro, uma naturalização pôde ser concluída em 2 meses. Parecia uma mentira. Hoje, as naturalizações não existem desde julho de 2017. Existem pouquíssimos processos em andamento, processos esses que tiveram um problema em seu andamento, receberam um ou mais ofícios. A gente tinha milhares de processos de naturalização. Hoje em dia, se a gente tiver 100, é muito. Eu creio que serão menos de 100. Há 3 meses atrás eram 500. Agora eu não tenho o número exato, mas são muito poucos. Então, um processo que pode ser pelo casamento, pode ser atribuição de primeira ou segunda geração, pode ser atribuição de netos, pode ser naturalização antiga, pode ser aquisição por tempo de residência. Tudo isso é obtenção de nacionalidade portuguesa. É o que as pessoas chamam de o meu processo, sem explicar. É impossível responder quanto tempo demora um processo desse sem mais informações. Sem falar que, de época para época, os prazos mudam completamente. Como eu já acabei de falar com a naturalização, com as atribuições de filho acontece a mesma coisa. Processos iniciados no início de 2018 chegaram a demorar mais de 1 ano. Vejam bem, quem iniciou em fevereiro de 2018, talvez tenha seu processo concluído em fevereiro de 2019. Agora, quem iniciou o processo em outubro de 2018 pode ter o processo terminado antes desse que terminou
que iniciou em fevereiro. Espera aí, não entendi. Um iniciou em fevereiro, demorou um ano. O que iniciou meses depois demorou 3 meses? Sim, exatamente isso. Mas faz sentido? Nenhum. Não faz sentido nenhum. São questões que acontecem em decorrência do funcionamento das conservatórias. Isso é uma questão interna. Não faz o menor sentido. É uma coisa de loucos, mas é o que acontece. Outra coisa que mudou completamente o prazo, o último processo que eu quero citar, são as transcrições de casamento. Quando se criminalizou essa negociação para obtenção de vantagem pessoal ou de outrem, isso foi em 2015, salvo erro, uma transcrição de casamento passou a ser um processo muito mais complicado. Eu já saí de casa anos atrás, há mais de uma década atrás, com 5 processos em mãos e os 5 eram concluídos na mesma tarde pela mesma pessoa em uma única conservatória. Quer dizer, se eu saísse hoje com 5 advogados, cada um para o lugar, eu concluiria talvez 25 processos. Isso não existe mais. Isso é uma coisa de um passado glorioso que eu vivi e não mais voltará. Hoje em dia, uma transcrição de casamento pode ser investigada pelo CEF. Se a transcrição é investigada, pode demorar meses ou até mesmo não ser aprovada. As coisas mudaram completamente. Uma transcrição hoje dificilmente é feita em menos de 30 dias. Volta e meia a gente lê, eu fiz minha transcrição em 2 dias. Eu peço desculpas, mas não acredito, isso não existe mais em lugar nenhum. Eu consulto colegas em vários lugares de Portugal e todos me dão o mesmo feedback. Uma transcrição hoje tende a demorar 30 dias se tudo correr bem. Se houver investigação por parte do CEF, esqueça prazo. Eu já citei isso em outro vídeo. Eu tenho um caso de um casamento que o casal morava nos Estados Unidos, não tinham parentes em Portugal, nunca residiram em Portugal e o CEF exigia que um dos 2, que já eram casados, estavam só fazendo a transcrição, ou algum familiar comparecesse pessoalmente ao CEF. Ora, os 2 moravam nos Estados Unidos, como é que eles vão pegar um avião para Portugal só para fazer uma transcrição de casamento? Não faz sentido nenhum. Enfim, prazo de processo é uma coisa extremamente nebulosa. Preocupe-se com a conclusão. O prazo é impossível prever. Se alguém lhe garantir um prazo, corra, fuja, saia correndo, porque isso não é real. A pessoa que promete prazo não está sendo sincera. O processo é terminado quando o conservador dá o deferimento. E isso depende dele e de consultas previamente feitas dependendo do tipo de processo. Consultas ao CEF, à Interpol e a vários outros órgãos internacionais que podem demorar muito. Imaginem que o CEF antigamente respondia consultas para naturalizações, hoje responde para uma enormidade de processos. E o CEF hoje em dia tem outros problemas, milhares de imigrantes que chegam diariamente a Portugal e tem todos que ter a vida escrutinada, ser atendidos pelo CEF para que se regularizem em Portugal. Então, deixo o recado, prazo de conclusão de processo não é essencial. O essencial é o processo estar concluído.